Oi, meus amores, vocês voltaram. Voltem, 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 por favor, para a gente poder dar continuidade aqui. A gente teve que aumentar aí o tempo da live, porque o assunto não acabava nunca mais. Né, meus amores? Então, cadê Maria Júlia? Ana, você quer participar da live? Eu vou te chamar aqui, para você dar um alô pra gente. Cadê, minha gente? Meus amores, não esquece de colocar aqui nas caixinhas de pergunta as perguntas que eu ainda não respondi, por favor. Minha mãe entrou, mamãe! Ana, você quer entrar? Me fala que eu te chamo, viu, minha querida? Ai, a Michelle falou que a gente podia ficar horas falando. Obrigada, meu amor. Eu adoro falar, ainda mais bater papo com o nutricionista. É tão bom, né, gente? Cadê? Cadê Maria Júlia? Acho que ela não entrou ainda. Gente, não tá aparecendo nenhuma pergunta aqui pra mim. Então, se vocês quiserem ir fazendo as perguntas aí, a gente já começa a falar, tá bom, gente? Obrigada por vocês estarem entrando de novo, adorei. Tudo bom, meus amores? Ana, é um prazer ter você aqui com a gente, uma grande honra, viu? Muita saudade de você, tá, meu amor? Gente, Ana Seregatti, nutricionista top de São Paulo e Campinas, amo ela. Pronto, Olá, voltou! Ei! estamos de volta. Pronto. Então, para variar, tem sempre pergunta de B12. Deixa eu ver quem perguntou. Eu não consigo pronunciar o seu nome, mas a gente tem uma live só sobre B12. Se der tempo, a gente fala um pouquinho no final. Mas eu também não quero me estender muito, porque eu sei que vocês têm mais o que fazer, né? Mas então vamos voltar falando da questão do uso de proteínas em pacientes que têm proteínas de vegetarianas em pacientes que têm diabetes, tá? Portadores de diabetes. Pode falar, né, querida? Na verdade, as proteínas vegetarianas, né, aquelas em pó, assim, são essas, né? Isso. Tá. Eu imagino que sim, né? Tá. Nem sempre elas são necessárias. Na verdade, muitas vezes elas são desnecessárias. O consumo proteico, ele tem a gente tem uma necessidade diária que não pode ser nem inferior e nem muito superior. E o que a gente vê muitas vezes, assim, realmente com muito mais frequência, é o excesso do que a falta. Então, em princípio, eu não indicaria para uma pessoa vegetariana porque é um alimento que passou por um processo, é um alimento totalmente desbalanceado, não é uma fonte rica em fibras, então muitas vezes não é necessário, e principalmente para um diabético. Eu indicaria o consumo do alimento mais integral mesmo, que venha junto com as fibras, com os outros nutrientes, como os feijões, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, esse grupo alimentar. E aí vamos aproveitar e puxar a pergunta aqui, que uma pessoa perguntou o que você acha dos hambúrgueres, dos alimentos processados, os hambúrgueres, eu imagino que você está falando dos hambúrgueres vegetarianos, né, para consumo. O que você acha deles, Maria Júlia? Bom, eu fiz uma comparação um tempo atrás dos rótulos, peguei um hambúrguer de carne e um hambúrguer vegetariano, né, esses hambúrgueres fidedignos, digamos, realistas. E eles são levemente melhores do que os hambúrgueres de carne em relação à gordura saturada e, enfim, até sódio, mas eles não são interessantes para o nosso organismo de forma alguma, principalmente para uma pessoa diabética. E sim, assim, para consumo eventualíssimo, e se a pessoa tem resistência insulínica, eu indicaria realmente eliminar. Não consumir. Assim, não consumir. Ser menos pior não significa que é bom, né, Maria Júlia? Exatamente. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que assim, a mudança da dieta tem que ser concomitante a medicamentos em pacientes em pessoas já portadoras de diabetes tipo 2? Olha, gente, a verdade é a seguinte, se a pessoa está com a doença manifestada, né, se ela está descompensada, infelizmente a gente tem que entrar com medicação, tá? E a mudança alimentar, teoricamente, assim, no mundo perfeito, vamos pensar, mundo perfeito, vida ideal. A pessoa descobriu lá no começo,
ela fez a mudança alimentar e ela conseguiu fazer um trabalho de prevenção. No momento que a doença já está instalada, a gente precisa entrar com medicamento, porque eu não posso deixar aquela pessoa em risco. Claro, Tá? exatamente. Justamente porque o açúcar alto ele vai trazer problemas. Então, assim, geralmente o que a gente faz? A gente começa ao mesmo tempo o medicamento e a mudança alimentar. E conforme essa mudança alimentar ela vai trazendo seus efeitos, que foi o que a Maria Júlia observou quando ela fez a revisão dos estudos, a gente pode até ir reduzindo, ou em alguns casos, dependendo do, né, até retirando esses medicamentos. Então, assim, tem casos que estão numa fase mais inicial da doença que a gente consegue até reverter por um pré-diabetes ou até por uma melhora do índice da sensibilidade à insulina, tá bom, gente? Na verdade, isso é uma questão que eu até brinco, que às vezes é difícil de confiar que o paciente vai fazer uma mudança efetiva para o resto da vida nessa questão de suspender medicamentos, né? Por isso que é uma coisa que tem que ser controlada aos pouquinhos e ver o quão a adesão mesmo, né? O quanto o paciente está aderindo a essa mudança de hábitos. Porque não é uma coisa que tu vai fazer por um período. Agora eu já não sou mais, né, diabético, digamos. Ou agora eu não preciso mais do remédio, então posso voltar à minha rotina anterior. Não, no momento que voltar, já está voltando também os sintomas, os problemas que tinha anteriormente. Então são mudanças que têm que ser efetivas para o resto da vida. Eu brinco com os pacientes que querem emagrecer, tá, então a gente vai adotar uma alimentação que não é um período curto, né? Não é uma dieta, é a mudança que vai te acompanhar até o final, né? E aí tem algumas pessoas perguntando assim, existe suplementação saudável ou é sempre melhor buscar o equilíbrio pelos alimentos? Gente, a verdade é que assim, já respondendo, eu vou passar já a palavra para Maria Júlia, mas eu já vou responder que é o seguinte, existe uma coisa chamada individualização. Então não tem como a gente chegar e falar, ninguém deve consumir proteína a não ser através... Porque existem alguns casos até que vão precisar. Tem casos específicos em que vai ser necessário. E esse uso vai ter que ser feito com acompanhamento. A mesma coisa vale para os suplementos de micronutrientes, são vitaminas e minerais, tá? Então, dificilmente, se você tem uma doença, por exemplo, uma anemia por deficiência de ferro, a alimentação ela não vai dar conta. A gente precisa primeiro tratar a doença, depois a alimentação ela vai ajudar na prevenção da recidiva e na manutenção. Então, assim... Tem casos e casos, tá? Tem um monte de gente aqui me perguntando do cálcio. O cálcio é a mesma coisa. Se você tem uma alimentação... Aliás, a Ana Seregasti que tá aqui, ela é uma nutri que ela estuda pra caramba essa parte do cálcio, né? Se a alimentação da pessoa tem cálcio suficiente, ela não precisa de suplemento. Agora, se não tem, talvez precise, justamente por conta do risco da osteoporose. E a gente sabe que se a ingesta de cálcio é adequada, o risco é igual para vegetarianos e não vegetarianos. Mas se essa ingesta é ruim, o risco vai aumentar tanto para um grupo quanto para o outro, tá? Uma pessoa perguntando da tabela, a Ana já respondeu, é a tabela TACO de composição de alimentos, foi feita pelo pessoal da engenharia de alimentos aqui da Unicamp. Tem gente de Porto Alegre te dando oi aí, Maria Júlia. Oi! Eu queria fazer um comentário sobre essas proteínas isoladas. Tem uma proteína que também ficou um pouco na moda por um período, hoje em dia até já está caindo um pouquinho a fama, que são os BCAAs, né? Os BCAAs, eles são altamente insulinogênicos, eles aumentam até a resposta insulínica no nosso organismo. Então, mais um que a gente, né, tira da casa, já joga no lixo ou doa para alguém, mas não é legal. Elza, a gente fez uma live sobre B12 que fala tudo isso que você está perguntando. Ela está salva lá no nosso YouTube, tá? Médicos Vegetarianos no YouTube. Eu não vou entrar em B12 aqui, senão a gente não termina hoje. Vamos focar no diabetes, tá bom, gente? Aí tem uma pessoa que perguntou aqui, então, como saber se a quantidade de proteína que eu estou comendo está suficiente? Tem exame para isso, né? Tem, a gente consegue ver através de exames. E, na verdade... É muito raro uma deficiência proteica. Tu poderia desconfiar que não está comendo suficientemente, por exemplo, se tu começa a perder massa magra, começa a perder muito músculo, começa a perder cabelo, começa a ter as unhas muito quebradiças. Isso é uma forma bem fácil de ter essa avaliação clínica também. Legal. E o nutricionista ele vai conseguir ver pela dieta se aquilo ali está suficiente ou não, né? Isso. O Nutri bate o olho já sabe tudo, é um barato, Sim, gente. Eu pergunto o que a pessoa come e já digo qual é o problema. Ô, Maria Júlia, veja essa pergunta que interessante. Porque quem tem diabetes tem muito esse mito de usar adoçante, né? Justamente por conta daquele medo do açúcar, do medo do carboidrato que a gente falou no começo da live. O que você fala sobre o xilitol e stevia, minha querida?
Uhum. Eu particularmente prefiro trabalhar com comida, né? Não gosto de alimentos processados e são alimentos processados. Trazem outras disfunções, inclusive até na parte da nossa microbiota intestinal. Então, as bactérias intestinais não reconhecem o que é aquele negócio diferente, industrializado que chegou ali. Então, eu indico o mínimo possível, a não ser que a pessoa queira para fazer algum doce específico, e para diabéticos mesmo, não para pessoas que querem adotar dietas fitness da moda. Tem mais duas perguntas sobre essa questão. Então, xilitol ou eritritol, qual que é a diferença? São parecidos, na verdade, e das duas formas são processados. Então, prefiro indicar o consumo das frutas, adoça com frutas, né? Se não for diabético, usa um pouquinho de um açúcar mascavo, de um açúcar menos refinado, um melado, mas de preferência o mínimo possível, né? A gente está falando aqui de alimentos mais integrais mesmo. Então, essa pergunta eu vou responder, tá? Qual que é a melhor adoçante para quem tem diabetes? Nenhum. Por quê, gente? Porque a pessoa que tem diabetes, ela deve evitar os carboidratos refinados. Então, assim, vamos resumir tudo que a gente tem falado aqui na última hora. Evitar o carboidrato refinado, mas ela não precisa ter medo do carboidrato integral, muito pelo contrário. E ela deve evitar ao máximo as gorduras, em especial as gorduras saturadas. Se fizer isso, até quem tem diabetes tipo 1 tende a melhorar a sua sensibilidade à insulina. E com isso, a insulina que vai usar vai agir melhor. Então, eu quero trazer aqui um comentário para quem tem diabetes tipo 1. Quando a pessoa com diabetes tipo 1 começa a adotar uma alimentação vegetariana estrita, geralmente as doses de insulina diminuem. Então, por isso é importante ter nutricionista para ajudar e é importante ter o médico perto para acompanhar. Porque nessa transição, muitas vezes vai ter que mudar todo o tratamento, tá? E lembrar, que nem eu falei para vocês no finalzinho da outra live, que quando a pessoa come produto de origem animal, o tempo digestivo é maior, o pico glicêmico é mais tardio. E por outro lado, quando a pessoa come alimentos mais integrais, né, aquela alimentação vegetal whole food, né, integral, como o tempo digestivo é mais rápido, geralmente ela pode ter mais risco de ter hipoglicemia. Então ela tem que fazer lanches mais frequentes. Isso tudo tem que ser calculado dentro para não ultrapassar a caloria e para a gente ter uma dose de insulina que seja adequada e não excessiva. Tá? Então, esse é o comentário que eu quero fazer para quem tem diabetes tipo 1, porque muda muito, muda muito. Então, assim, uma das coisas que eu mais tinha dificuldade quando eu atendia muitas pessoas com diabetes tipo 1 que comiam carne, era no dia do churrasco, porque no dia do churrasco nada compensava aquele trem, minha gente. Agora, a mudança, a transição para uma alimentação vegetariana estrita tende a melhorar muito esse controle, tá? Inclusive, no último Congresso Brasileiro de Endócrino que eu fui, uma das primeiras palestras na abertura do congresso, eles colocaram que a transição para uma alimentação vegetariana estrita seria uma das alternativas futuras para o tratamento do diabetes. Que legal. Fico emocionada. Nossa, foi muito legal. Tá chegando, né? Tá chegando, gente. Mainstream. Isso aí. Muito legal. Muito aí teve uma pessoa que colocou aqui, viva o doce da fruta. Sabe que eu lembrei o que eu ia falar antes e que casa um pouquinho com o que tu falaste agora. Que às vezes eu recebo pessoas no consultório que estão querendo fazer a transição para o vegetarianismo e elas me falam assim, mas eu não sinto muita fome, eu só faço 2 refeições ao longo do dia. E agora eu quero ser vegetariana e eu quero manter as minhas 2 refeições. Aí eu falo, olha, talvez, eu vou fazer assim, eu vou botar uns 2, 3 lanchinhos aqui no meio, se tu sentir fome, tu pode comer eles, tá? Porque talvez tu vai querer. Porque é isso, como a digestão é muito mais rápida, a tendência é sentir fome mais cedo também. Mas não significa que está comendo mais quantidade, porque é uma alimentação muito menos rica em gordura, muito mais fibrosa, muito mais cheia de água, né, em geral, assim, mais hidratada. Então, muda até a forma da gente se alimentar, né, essa transição. Teve uma pergunta que eu achei interessante, se pode usar tâmara como adoçante nas preparações? Pode ser sim. Assim, também nos congressos que eu participei, eles falam de evitar frutas secas em excesso, porque elas também desidrataram, né? Elas tinham um líquido antes e agora não tem mais. Então a tendência é que você acabe comendo um pouquinho mais, ao invés de, por exemplo, comer 2 maçãs inteiras, né? Tu vai comer 5 maçãs inteiras desidratadas. Ou eu preciso te confessar uma coisa. Eu amo fruta seca. Eu sou apaixonada por tâmara também. Nossa senhora. Gente, não conta pra ninguém, mas eu amo.
Tem um Tem só abacaxi 114 seco. pessoas ouvindo. Não, ninguém vai. Ó, vocês não ouviram isso, mas eu amo fruta seca. Eu sei que não pode, eu gosto de ter sempre na bolsa para um caso de Uhum, emergência. Eu sim. fico me segurando para não comer, mas no dia que eu posso comer, eu como tão feliz. Sim, mas a questão é a moderação, né? A gente sabe que uma pessoa saudável pode comer as frutas secas, só a questão é não comer o pacote inteiro, né? Ou fazer doce com frutas secas, às vezes, então, fazer doce com tâmara, às vezes coloca muita tâmara. Então, seria uma adequação, comer de vez em quando, e aquilo que a gente vem falando. Legal. Então, deixa eu puxar aqui mais algumas perguntas. Tem um monte de pergunta aqui de pessoas em relação à proteína, tá? Mas assim, em relação à diabetes, eu acho que a gente já alcançou tudo. Então, eu vou responder mais duas perguntas e a gente vai encerrar, que é para não cansar muito de vocês. Então, a contagem de carboidratos caiu em desuso ainda é indicado. Gente, é indicado para quem usa insulina, tá? Mas é isso que a Maria Júlia falou. Porque assim, a gente tem que entender que a grande maioria das pessoas talvez ainda não tenha tido acesso a essa informação que vocês estão tendo agora. Uhum, E, infelizmente, ainda a maioria das pessoas não está aberta para fazer uma mudança alimentar para uma alimentação 100% vegetal, que é o que a gente está uhum, pregando aqui. Por quê? uhum. Porque já tem estudos que mostram, mas assim, a gente sabe que mudar para uma alimentação vegetariana estrita não é da noite para o dia. E depende de vários Uhum. fatores. Então, assim, É, para aquela pessoa que come normal, que vai comer o pão francês com café com leite de manhã e manteiga e queijo, que foi aquilo que a gente falou da outra vez, essa pessoa ela vai ter que fazer contagem de carboidrato, ela vai sim, ter que fazer tudo isso, não tem jeito, é. entendeu, gente? Depende, depende muito do público, né? Depende muito da pessoa, das condições de entendimento e de querer, né? Acho que o querer é o mais o principal nesse caso, né? Se a pessoa quiser Sim. realmente mudar os hábitos. A gente super ajuda, né, Maria É, Júlia? exatamente. Estamos aqui para Tem, isso. tem uma pergunta que eu quero que você responda, que é assim, a pessoa falou que já viu que ela não pode fazer CrossFit e ser vegana. Não, meu Deus. Inclusive, eu atendo muitas pessoas que fazem CrossFit e são veganas e estão ótimas, participando de campeonatos, ganhando várias medalhas. Pode fazer Eu com vou tranquilidade. indicar, Bruna, você que é do CrossFit, minha linda, você já assistiu o documentário The Game Changers, a Esse dieta é de muito bom. gladiadores? Gente, eu amo esse Esse documentário. Por documentário é favor, é fantástico. muito bom, porque ele é focado Sim, nos atletas e a gente está é. planejando fazer aqui uma live para falar especificamente da nutrição do atleta. Mas Uhum, assim, eu acho que de uma forma geral ele vai tirar muito das suas dúvidas, tá? E eu sei uhum, que existem profissionais que falam que, por exemplo, eu ouvi no congresso de endócrino esse brasileiro que a pessoa, o convidado internacional abriu o congresso falando da alimentação vegetariana como uma possível terapia futura para o diabetes. Nesse mesmo legal. congresso, teve uma colega brasileira que falou que quem fez cirurgia bariátrica é contraindicado fazer alimentação vegetariana. Então, assim, tudo vai depender do grau de aprofundamento que o profissional que te acompanha tem nessa área. Porque, na Uhum, verdade, assim, não é algo que a gente ainda encontra fácil nos livros, infelizmente, né, Maria Júlia? Tanto na nutrição infelizmente. quanto na medicina. Então, para a medicina, Uhum, a gente quase não tem nos livros. Então, é. assim, quando eu estou dando aula, eu trago coisas que as pessoas falam, nossa, mas eu nunca ouvi falar. Pois é, mas os artigos estão aqui. Na Uhum. nutrição, eu acho que é assim também, não é? Exatamente, sim, sim. A nutrição ainda está muito, digamos, clássica, assim, um pouco, né, presa no passado em alguns aspectos e realmente requer, assim, estudos, né, ir atrás no PubMed, estar atualizado. Até se tiver pessoal da área da saúde, tem uma possibilidade de deixar alguns descritores salvos e tem e-mail e eles mandam semanalmente o que tem de novidades, então é legal para ir se atualizando porque realmente não está ainda nos livros, né? Que são mais demora um pouquinho mais, né? Mais lentos para se atualizar, realmente. Pois é. Inclusive, a Maria Júlia já falou do BCAA, tá? O BCAA, inclusive, ele piora a sensibilidade à insulina, não Uhum. deve ser usado. Não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Meus amores, existe problema de comer muita soja ou tofu para quem tem problema de tireoide? Nenhum. Vai ser feliz com a Uhum. soja, faz as pazes com a soja. Quer falar um pouquinho sobre isso, Maria Júlia? Sim, a soja, na verdade, ela tem isoflavonas, né, que é um tipo de antioxidante, digamos, que ajuda no funcionamento do nosso organismo, previne diversas doenças, está bem relacionada com a prevenção de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata.
Então, consumam com felicidade, com tranquilidade. Claro que deem preferência para os orgânicos, né? A gente sabe que hoje em dia a soja recebe muito agrotóxico, mas geralmente a soja que recebe essa quantidade maior de agrotóxico não é para o nosso consumo direto, é para o consumo dos animais. Então, até pessoas que consomem carne comem muito mais esses resíduos do que pessoas vegetarianas. Deixa eu te perguntar, tem uma pessoa perguntando aqui do ovo vegetariano. Você já ouviu falar? Já ouvi. Eu não analisei o rótulo ainda. Aqui no Brasil, o que existe, pelo que eu já vi, é mais aquelas misturinhas que substituem o ovo para dar liga, né, em receitas. Então, geralmente, essas misturinhas são à base de grão de bico, à base de linhaça. Sal negro, para dar o gostinho do ovo. Sal negro. Então, teria que analisar o rótulo. Mas, enfim, se for alguma coisa que tenha muita gordura, a gente sempre vai ter essa atenção, né? Eu indico vocês começar a olhar no rótulo, sempre que forem comprar, quanto tem de gordura saturada na porção. E aí, olhem que na porção, normalmente, né? Normalmente não, por legislação, o rótulo fala a porção, quanto que, por exemplo, uma colher ou um pedaço teria de gordura saturada. Às vezes a pessoa come um pacote inteiro e aí multiplica ali pela quantidade de gramas do pacote, né? Ai, gente, olha, assim, essa coisa de que os nutricionistas, né, geralmente quando a gente vai num nutricionista pela primeira vez, a primeira coisa que vocês ensinam pra gente é ler o rótulo. E isso muda a vida, né, Maria Júlia? Nossa, fantástico. isso muda a vida das pessoas, porque a gente começa a ficar muito mais consciente das nossas escolhas, tá? Meus amores, tem várias perguntas aqui. Tem uma pessoa que perguntou se tem familiar diabético, tem chance. Tem mais chance, mas não é uma sentença, então a gente tem o que fazer, tá? Teve um congresso que eu participei que eles falaram dos 6 hábitos que podem ajudar a prevenir ou, né, dependendo, colaborar para a doença. Então, um deles é alimentação vegetariana integral, o outro é exercício físico. Nesse congresso falava de 2h30 por semana no mínimo. Um bom sono, né, sono de boa qualidade. Controle de estresse, então meditação, né, ou respiração, o que fica bom para vocês. Abstenção ou consumo mínimo de álcool e abstenção de consumo de tabaco. Então são 6 pontos. Eu brinco às vezes com os pacientes para a gente fazer o bingo, né, ver quantos faltam. Adoro. Porque daí a gente já sabe a nossa meta. Não, então se eu tô mal no exercício, vou focar um pouquinho mais aqui. Se eu tô mal na alimentação, vou focar na alimentação. E assim por diante. Ai, legal. Meus amores, vocês querem que eu convide Maria Júlia de novo para participar de live aqui com a gente? Eu quero. Vou adorar. Adorei gente, o papo. Tem gente perguntando, leite faz muito mal? Faz, muito mal. Ele aumenta o IGF-1, que é um elemento, né, um hormônio altamente inflamatório no nosso organismo, bagunça a flora intestinal também, então não vale muito a pena mesmo. Sim. Tiveram várias perguntas sobre cirurgia bariátrica, eu acho que eu não vou entrar nisso aqui, porque senão a gente vai longe também, igual B12. Vou deixar para a gente falar sobre isso numa outra live, tá? Mas tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, que essa pessoa tinha, acho que foi o Ricardo, ele perguntou também na outra live, eu acabei não respondendo, sobre a questão de pessoas com doença renal crônica. Isso é muito interessante da gente falar pelo seguinte, o diabetes, a gente sabe que ele não é uma doença que ele em si não vai trazer muita dor para o paciente, porque a pessoa pode estar com a glicemia alta, ela pode não estar sentindo nada, a não ser que esteja muito alta. Aquelas glicemias tipo 150, 180, às vezes ela tá lá há anos e a pessoa não tá nem percebendo. O grande problema do diabetes, e por isso que a gente fala tanto sobre isso, é que com o passar dos anos e esse mau controle, a pessoa pode evoluir com complicações. O que é isso? Ele começa a afetar os órgãos e um dos principais órgãos afetados são a retina, os olhos, então a pessoa pode perder a visão, os rins, e aí a pessoa começa a perder proteína pelo rim até que o rim para de funcionar. E os nervos, e é por isso que a pessoa começa a perder sensibilidade, pode machucar o pé, fazer ferida, sem falar no coração, né? Então, essa questão, a alimentação de quem tem já uma doença renal crônica, e o diabetes é uma das principais causas, assim como a hipertensão, como a gente já falou, o consumo excessivo de proteína é um fator de risco aí para a doença renal crônica. O manejo alimentar de quem tem doença renal crônica, ele é um manejo que tem que ser feito com nutricionista, porque assim, você tem que consumir o mínimo de proteína possível, mas você também não pode consumir de menos, porque senão a pessoa desnutre, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Maria Júlia?
Exatamente. Até eu atendo às vezes pessoas que têm problemas renais e tem um estudo bem interessante que eu juro que eu não procurei com o descritor do vegetarianismo, procurei só a diet, né, e doenças renais e apareceu um estudo muito legal, uma revisão que falava que quanto mais vegetariano integral for a alimentação, mais protetivo vai ser para doenças renais. Ai, que bom. Então, em resumo, também adianta para doenças renais, né? A mesma alimentação. Ah, maravilhoso. Gente, então olha só, o pessoal já está se despedindo, acho que todo mundo está cansado, está querendo comer, já está dando Já está hora na hora da de fome. fazer a preparação integral em casa. É isso aí, tem que ter um tempinho aí de preparo. Então, gente, primeiro, eu queria muito agradecer todos vocês que estiveram aqui com a gente, participando, mandando pergunta, fazendo comentário, um respondendo para o outro. Adoramos o carinho. É difícil a gente acompanhar todo mundo, mas foi muito legal estar aqui com vocês, eu amei. Eu queria agradecer muito, Maria Júlia. Esse ser, eu não falei pra vocês que é o ser de luz, gente. Minha querida, muito obrigada. Muito obrigada por pelo você. convite, Ju. Nossa, mas foi tão bom ter você aqui com a gente. Eu vou fazer muitos outros convites. É sempre bom a gente fazer essa dobradinha Nutrimédico. Eu adoro. Ai, obrigada. Adorei o convite. Super te admiro. Amo o trabalho de vocês, médicos vegetarianos. E fico sempre à disposição. Ai, maravilha. Você quer deixar um recadinho final pro pessoal, minha querida? Eu queria agradecer também todo mundo que esteve aqui. Achei muito legal essa interação, né? As nossas conversas. Espero que vocês tenham entendido o básico, né? Aumentar a fibra, diminuir gordura. Isso ajuda para muitas coisas, não é só para diabetes. Em geral, é a base da saúde. E fico à disposição. Meu Instagram é @anutrivegana, para quem não viu ali em cima. E fico à disposição para tirar mais dúvidas por lá também. Gente, muito obrigada. Lembrando mais uma vez que essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Se você não segue ainda, segue a gente, Médicos Vegetarianos, lá no YouTube. E a gente vai encerrar. Gente, um beijo bem grande. Maria Júlia, minha linda, um beijo. Eu amei. Beijo, muito obrigada. Adorei também. O Insta dela é a Nutrivegana, tá bom, meus amores? E a gente vai ter mais lives aí pra vocês. Eu ouvi aí todas as sugestões. Eu vou levar isso pro nosso departamento de organização das lives e a gente vai colocar na pauta, tá bom, meus amores? Um beijo bem grande. Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Beijo, até Ju. mais. Beijo, pessoal. Beijo, gente.